Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Eu, pastor Rodrigo Barreto, tenho uma mensagem, uma palavra de Deus para o seu coração. No final, eu quero fazer uma oração juntamente com você. Uma oração para abençoar a sua vida, para que Deus possa te ajudar em todos os seus caminhos. E para que haja multiplicação, para que Deus possa abençoar tudo aquilo que você colocar às suas mãos. Eu creio nisto, que nós servimos a um Deus poderoso, que opera milagres e faz maravilhas, tá? Mas desde já, quero pedir para você, se ainda você não for um inscrito, se inscreva no nosso canal, caso você não seja, ou você está chegando agora pela primeira vez, tá? Se inscreva e sempre deixe o seu joinha, assim, meus irmãos, faz com que outras pessoas possam estar recebendo também as nossas orações, mensagens. Por isso é importante que todos os vídeos que você assistir, você deixe sempre o seu joinha, isso mesmo. É importante para o canal, para o YouTube, para a divulgação aqui do nosso trabalho, tá? Vamos para a palavra de Deus, que está lá no livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 15, no versículo 29. Jesus, meus irmãos, Ele é um Deus que opera maravilhas, isso mesmo. Jesus, meus irmãos, é o Filho de Deus, né? E opera maravilhas, como a própria palavra mesmo diz, né? Ele está no Pai, o Pai está nele. E Jesus operou grandes maravilhas. E Ele opera hoje ainda. Olha, meus irmãos, o que diz a palavra de Deus. Versículo 29. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia e, subindo ao monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. Que coisa maravilhosa. Jesus, meus irmãos, ele recebia centenas de pessoas. E ali, meus irmãos, muitos enfermos, doentes, cegos, coxos, paralíticos, endemoniados. E ali, meus irmãos, eram curados, eram livres, eram libertos, eram transformados. O Evangelho de Jesus Cristo, ele opera milagres, maravilhas, ele liberta, ele transforma, ele nos dá uma nova vida. Aleluia! Ele nos dá uma nova vida. E quando Jesus, meus irmãos, ele chegou ali ao mar da Galileia, né? E subindo ali ao monte, as multidões começaram a se aproximar-se. E dali, meus irmãos, muitos doentes, cegos, endemoniados, paralíticos, coxos, e ali eram sarados, curados. Que coisa maravilhosa. Nós não podemos, meus irmãos, perder esta esperança de um Deus que opera milagres e maravilhas. Nós servimos a Deus, mas nós servimos a um Deus, meus irmãos, que pelo seu Filho Jesus Cristo, nós temos a graça de receber maravilhas na nossa vida. E ele diz, e de tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos andando e os cegos a ver, e glorificava a Deus, e glorificava o Deus de Israel. Coisa maravilhosa. Eu só imagino as pessoas ali, meus irmãos, impactadas, sendo curadas, libertas, paralíticos, coxos, cegos, isso mesmo, endemoniados,
Pessoas, meus irmãos, que era impossível, olhos humanos, ter uma recuperação, uma restauração. E ali, meus irmãos, eram curados, transformados. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenham compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Quando Jesus opera grandes maravilhas, milagres extraordinários, curando, libertando, operando e ensinando ali a palavra de Deus, a palavra da salvação, a palavra do reino de Deus, Jesus, meus irmãos, após 3 dias, falou com seus discípulos: eu tenho compaixão e não quero despedir este povo, eles com fome, do jeito que aqui estão. Olha o pensamento de Jesus, que coisa maravilhosa, né? E os seus discípulos lhes disseram: de onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar uma multidão como esta? Quando Jesus falou que queria alimentar aquele povo, os seus discípulos lhes disseram o quê? Onde iríamos arrumar pão, alimento, para saciar tão grande multidão? Sabe, meus irmãos, até aquele momento ali, Jesus tinha feito maravilhas, operado grandes milagres. Mas, meus irmãos, na hora que Jesus disse: eu quero alimentar este povo, os seus discípulos disseram: onde iremos arrumar? Sabe, meus irmãos, não podemos limitar o poder de Deus. Não podemos, meus irmãos, limitar a nossa fé. Nós devemos buscar, meus irmãos, viver pela fé. Buscar, meus irmãos, viver isso mesmo, compreendendo que servimos a um Deus que faz e opera maravilhas. Quando falamos e nos relacionamos com Deus, né, pelo seu Filho Jesus Cristo, que é o mediador, nós devemos, meus irmãos, estar com o coração aberto, isso mesmo. Uma fé, meus irmãos, pura, sabendo, meus irmãos, que não há nada impossível para Deus. Talvez eu esteja me referindo e pessoas estejam me ouvindo, enfrentando problemas, crises, desertos, isso mesmo. Problemas familiares, de saúde, dívidas, ou, meus irmãos, sonhos que aparentemente são impossíveis se concretizar, se realizasse. Nós servimos a Jesus pelo que Ele é, mas nós não podemos limitar o seu agir e o seu poder. Jesus, meus irmãos, é aquele que faz maravilhas, que cura, que liberta, que opera, que multiplica. Isso mesmo, que multiplica. E nós devemos, meus irmãos, viver pela fé. Isso mesmo. Não tem uma coisa, meus irmãos, olhe bem, não tem algo mais extraordinário na vida de um cristão do que, meus irmãos, viver uma vida em santidade e uma vida, meus irmãos, experimentando os milagres, o poder de Deus na vida daquela pessoa. Diariamente, cotidianamente. Isso mesmo. É aquela pessoa, meus irmãos, ela experimentar na sua vida o poder de Deus, os milagres, ver a grandeza de Deus na sua vida. Isso. E os seus discípulos lhes disseram: de onde nos viriam num deserto? De onde nos viriam no deserto tantos pães para saciar tal multidão? Olha que coisa. Os discípulos falaram, né? E Jesus disse-lhes: quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão,
E tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos. E os discípulos a multidão. E todos comeram e saciaram, e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Que coisa maravilhosa. Aí Jesus pergunta aos seus discípulos, né? Quantos pães e quantos peixinhos vocês têm? E eles disseram, temos aqui 7 pães e alguns peixinhos. Então, mandou a multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães e os peixes, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos. E os discípulos repartiram com aquela multidão 7 pães e poucos peixinhos. O que são 7 pães, meus irmãos, e alguns peixinhos? Isso mesmo. Não alimenta 2, 3 pessoas. Isso mesmo. Não chega a alimentar 2, 3 pessoas. Imagina, meus irmãos, uma grande multidão. 4, 5, 6 mil pessoas. Fora as crianças e jovens. Isso mesmo. E aqui, meus irmãos, os discípulos, após a oração que Jesus fez e a apresentação ao Pai, começaram a servir aqueles 7 pãezinhos e aqueles peixes. E servia e não acabava, multiplicava. Tirava ali, meus irmãos, um, aparecia mais. Isso mesmo. Como, meus irmãos, eu não sei. Eu só sei, meus irmãos, que houve uma grande multiplicação. Alguém disse, pastor, como é que vai fazer? Como é que eu vou fazer para que eu seja livre, seja de uma dívida, para que eu seja curado de uma doença, para que eu receba a libertação, a paz na minha casa, para que eu possa colocar a minha vida em ordem? Isso mesmo. Alguém diz assim, pastor, eu pequei, eu errei, mas eu quero consertar, eu quero mudar a minha vida. Existe uma possibilidade? Existe, meus irmãos. Para Deus não há nada impossível. Para Deus não há nada impossível. Ele opera milagres, Ele perdoa pecados, Ele multiplica. Isso mesmo. Jesus veio trazer, meus irmãos, vida, paz. E se você que está me ouvindo, você crer, você acreditar, Ele vai fazer maravilhas na sua vida. Entregue a sua vida, esteja rendido. Não deixe que nenhuma dúvida, não deixe que nada entre no seu coração. Isso mesmo. Mas se nós estivermos rendidos, despojados à vontade do Senhor, não houver, meus irmãos, nenhum sentimento em nosso coração que nos divida, de estar rendido à vontade do Senhor, não há nada que impeça, meus irmãos, do poder de Deus se manifestar na nossa vida. E se você está me ouvindo aí, você pode receber agora um milagre na sua vida. Deus pode, meus irmãos, mover situações em seu favor. Deus pode julgar causas em seu favor. Deus pode, meus irmãos, remover doenças, nódulos, cistos. Isso mesmo. Diabetes, câncer, depressão, insônia, o medo, o mal, a opressão. Deus, Ele pode curar você, operar milagres agora. Isso mesmo. Repentinamente. Renda-se, entregue a sua vida para Jesus Cristo. Diga, Senhor, eu quero viver o extraordinário. Eu quero viver o Teu poder na minha vida. Pois toca agora na minha vida. Toca agora, Senhor, e me ajuda. Pois receba aí onde você está agora um milagre. Receba a saúde. Receba o poder de Deus aí sobre a sua vida. Diga, eu creio.
Eu acredito. Aleluia, aleluia, aleluia. Se você crer, você acredita, né? Eu não sei. E você pode pegar isso mesmo. Uma causa na justiça, um exame, se você estiver aí. Uma causa na justiça, um exame. Um diagnóstico. Uma causa impossível. Você pode colocar a sua mão em cima de uma enfermidade. Você pode pegar a foto de um parente, de um familiar. Você pode pegar um copo de água e dizer assim, eu quero beber esta água, eu quero ser purificado, eu quero ser curado agora. Eu quero orar, eu quero fazer um ato profético pela minha casa, pela minha família, por uma causa impossível. Isso mesmo. Muitas vezes está no limite. E você pode preparar tudo isso neste momento. Eu quero orar por você. Isso mesmo, eu quero orar por você. Eu quero ver um grande milagre acontecer na sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Pois vamos orar agora em nome de Jesus neste momento. Ore comigo. Eu estou aqui com as minhas mãos em cima da palavra de Deus. E você pode colocar onde você deseja. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Espírito Santo, meu Deus, eu te peço agora neste momento, Pai, tenha misericórdia, tenha compaixão, Senhor. Eu oro, meu Deus, pela tua igreja. Eu oro por esta ovelhinha que está nos acompanhando agora. Está, Senhor, enfrentando uma luta, um problema, uma crise. Ela está no limite, desanimada, endividada, com problemas na sua casa, na sua família. Meu Deus, tu és aquele que curasse, Pai, milhares de pessoas, para libertar-se, cegos, coxos, paralíticos, Senhor. E tu és o mesmo hoje, Pai. Pois cura agora, Senhor, o coxo, o paralítico, o cego, o que está com a vista embaçada, o que está sentindo dor no corpo, na coluna, o que está com inflamação, infecção, um nódulo, o que está, Senhor, endividado, com a causa na justiça, o que está triste, ansioso, depressivo, o casamento, Senhor, que está frio, o diabo tem tentado, Senhor, separar, esfriar, frieza, desânimo. Meu Deus, Pai, tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia das almas que estão cativas nas mãos de Satanás e os seus demônios. Quantas vidas têm sido destruídas, Pai. Famílias, casas, pessoas que estão sofrendo amarrações, cativeiros espirituais, Pai, e ela nem sabe o que está passando ou enfrentando, Senhor. Meu Deus, Pai, onde a minha voz chegar, Pai, esta oração, Senhor, agora, que pessoas sejam curadas, Pai, libertas, transformadas, vidas, famílias restauradas, pessoas curadas, nódulos vendo sumir agora em nome de Jesus Cristo, cegueira, visão embaçada, dor, paralisia nos ossos, nas pernas, dor nos ombros, na coluna, enxaqueca, depressão, insônia. Meu Deus, cura agora, Senhor, liberta o cativo. Eu ordeno a toda casta de demônio, todo espírito mal, isso mesmo, todo espírito mal de tormento, não importa qual seja a entidade que esteja atuando no lar, na vida desta pessoa, eu ordeno agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu ordeno, e você, demônio, tem que me obedecer em nome de Jesus Cristo. Vai embora, espírito de doença, de paralisia, de dor,
vai embora, de insônia, de depressão, opressão. Abandona o corpo, a mente, sai do lar, da casa, espírito mal. Vai embora agora em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Toca agora, Espírito Santo, e liberta. Em nome de Jesus. Seja livre agora, curado, curada. Seja liberto, liberta pelo poder do nome de Jesus Cristo. Que portas sejam abertas, que haja multiplicação. Que um grande milagre agora, isso mesmo, romper, venha acontecer na vida desta pessoa. Erga as suas mãos para os céus e declare: eu recebo o milagre, eu sou livre. Receba a cura, a saúde, seja livre de todo o poder das trevas agora. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Tome posse aí, aleluia. Eu ordeno agora a cura, a saúde, e que o mal vá embora, eu declaro, e que o mal vá embora em nome de Jesus. Seja curado agora, livre, pelo poder do nome de Jesus. Diga: eu creio, eu recebo agora a saúde, a bênção de Deus sobre a minha vida, sobre o meu lar, isso, em todos os meus caminhos. Deus te abençoe, tá? Receba aí agora a saúde, tá? Eu amo a sua vida. Fiquem todos na paz. Aleluia.